Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos para uma aula de matemática do Aprender Sempre Verde. Galera, na sequência didática 2, procure aí no seu Aprender Sempre a aula 4 e 5. Desce lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, começa na página 29, porém, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais para baixo, nós vamos trabalhar o exercício 4, que está lá na página 31. Então, abra o seu Aprender Sempre na página 31, a gente vai fazer o exercício 4 e em seguida vamos fazer o 5 também, falando hoje de frações. Espero que você curta esta aula e consiga aí relembrar alguns conteúdos que você já conhece. Então, preste atenção nas explicações. Nesta aula, galera, a primeira coisa que ele pede, o título, do exercício, é quanto representa. Então, nós vamos observar uma figura e vamos descobrir quanto que essa figura representa em frações. Observe a figura e responda as perguntas. Então, vamos observar a figura como ele mandou. Então, eu tenho aqui uma figura retangular que está dividida, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, porque eu tenho duas colunas, duas linhas, então eu tenho 12 quadradinhos. Então, essa é a figura total, ela está dividida em 12 partes. Além disso, ele pintou 1, 2, 3, 4, 5 partes, significa então que ficou sem pintar 7 partes, é isso? Vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estão sem pintar. Então, nós já observamos aqui a figura conforme ele solicitou, Então, nós temos aqui uma figura dividida em 12 partes. A parte pintada, ele pintou apenas 5 quadradinhos e deixou sem pintar 7 quadradinhos. Vamos observar agora as perguntas, Em quantas partes a figura foi dividida? Olha aí, a gente já até pensou nisso, Letra B. Quantas partes foram pintadas? Também pensamos nisso, pessoal. Letra C. E quantas partes ficaram sem pintar? E a letrinha D está escrito assim. Escreva a fração que representa a parte colorida. Aqui faltou uma palavra, galera. Ou melhor, duas palavras. Em relação à figura toda. Faltou as palavras em relação, tá? Então, vamos pensar, galera. Toda vez que a gente fala em fração, eu vou fazer aqui para vocês não confundirem nunca mais. O denominador é sempre a parte de baixo e ela vai ser sempre a quantidade total de divisões. Esse vai ser sempre o seu denominador. E ele sempre fica na parte de baixo da fração. Então, a fração ela é dividida ao meio, o denominador sempre fica embaixo. Esse D ficou feio, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele um pouquinho mais bonito para vocês conseguirem visualizar. Então, o denominador, ele fica na parte de baixo. Melhorou um pouquinho. E na parte de cima, o numerador, quem que vai ser o numerador? O numerador, galera, vai sempre depender do que está sendo solicitado. Nesse caso, ele está solicitando a parte colorida. Então, ele poderia falar para você, escreva a fração que representa a parte sem colorir. Aí, você ia colocar o total de quadradinhos embaixo e a parte que não está pintada em cima. Nesse caso, ele quer a parte colorida. Olha aqui, ó, o que ele fala, ó. Escreva a fração que representa a parte colorida. Então, quem vai ser a parte colorida? Vai entrar, A parte colorida é esses quadradinhos aqui. Tá aqui na letra B, ó. Quantas partes foram pintadas? Então, o nosso numerador vai ser o número que você vai colocar aqui nessa pergunta, ó. Vai ser o seu numerador. Vou deixar mais ou menos assim. Então, aqui fica bem fácil de você descobrir. Logo em seguida, ele pede assim na letrinha E. Escreva como se lê essa fração. Então, aqui você vai colocar a fração, tá?
O N é o numerador e o D o denominador, conforme a Pro acabou de explicar para vocês. E aqui você vai escrever a fração por extenso. Ou seja, como que a gente fala essa fração que você acabou de colocar o número aqui? A gente tem um jeito correto de ler os números fracionários, né? A gente não fala 1, 2, 3, 4, ou a gente não fala 1/2, não é assim que se escreve, né? Uma fração a gente escreve 1/2, 2/3, 5/4, 7/8, 6/12. Então, relembrem aí, tá bom? 2/100. Então, lembrem como é que faz a leitura por extenso, ou seja, como se escreve o nome da fração. Olhem qual vai ser a fração e basta você escrever o nomezinho dela aqui embaixo, tá bom? O próximo exercício está lá na página 32 do seu Aprender Sempre. Vamos lá. As frações e suas representações. Pinte a parte indicada pela fração. Escreva por extenso e escreva a representação fracionária da parte que não foi pintada. Olha aqui, galera, nós temos aqui algumas tarefas, não é uma só. Então, primeiro a gente vai pintar a parte indicada na fração. Deixa eu colocar aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, pintar a parte indicada pela fração. A segunda coisa, vou até mudar de cor aqui para vocês não confundirem. A segunda coisa, ó, é escrever por extenso. E a terceira coisa, vou mudar de cor novamente, é escrever a representação fracionária da parte que não foi pintada, tá bom? No exercício de cima, a gente fez a representação da parte que foi pintada. Agora, ele quer da parte que não vai ser pintada. Mas por que isso, Pro? Porque aqui ele já colocou a parte que vai ser pintada. Então, aqui no final da tabela, ele quer que você coloque a outra fração, a que não vai ser pintada. E eu vou explicar isso para vocês. Então, vamos lá, ó. Fração da parte pintada, 1/4. Então, aqui eu tenho um desenho que eu tenho que pintar 1/4. Então, eu vou pegar o lápis de cor, escolha o lápis de cor da cor que você quiser e pinte 1/4. Ou seja, está dividido em 4 partes. Olha aqui, o denominador é as partes que foram divididas. E eu vou pintar só uma parte. Opa, o meu não pode sair fora do que está demarcado, tá, pessoal? Então, ó, tomem cuidado, aqui no computador fica mais difícil de pintar. Eu vou só marcar aqui para vocês saberem, por exemplo, mas tem que pintar tudinho bonitinho, tá bom? Aí vocês podem pintar essa parte da cor que vocês quiserem. Aqui agora eu já tenho 1/4 pintado, tá bom? Finge que a Pro pintou aqui esse pedaço, tá? 1/4 pintado. Agora eu tenho que escrever por extenso. Como que eu vou escrever? Você vai escrever 1/4, que é assim que a gente lê essa fração. 1/4. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui, porque escrever no computador é muito ruim. A letra fica feia, né? Mas eu tenho certeza que no caderno vocês vão fazer bem bonito. Uma letra bem linda. 1/4. E agora, Pro, qual é a fração da parte não pintada? Não está dividida em 4 partes? Continua dividida em 4 partes. Então, o 4 é o meu denominador. E quanto que não está pintado? 1, 2, 3. Então, 3 é o meu numerador. Galera, eu fiz o primeiro como exemplo e vocês vão fazer os próximos, tá bom? Nós temos aqui 5/8, 1/2, 3/10, 2/5 e 2/3. Vocês têm que seguir a tabela e preencher a tabela da forma como eu preenchi aqui a primeira, tá bom? Galerinha, muito tranquila essa lição, né? Espero que vocês tenham entendido tudo e que vocês consigam realizar todos os exercícios dessa tarefa. Uma boa aula para vocês! Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau!